atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, mestre, chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Paz do Senhor. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam ele não pode te ouvir, não
podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que ele tá, pois o clamor, mestre, chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus atendendo a ele diz: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Graça e paz, povo de Deus. Bom estar com vocês. Estava com saudade já de estarmos compartilhando aqui a palavra. Que bom estar com você nesse momento, nessa noite, né? Nesse instante que Deus nos concede, né? O privilégio e a oportunidade de podermos juntos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Dizer que Ele é bom, né? Dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia, ela nos alcança, ela está conosco, ela nos favorece. E eu quero louvar a Deus por tua vida, né? Louvar a Deus por você estar com a gente aqui, compartilhando um pouquinho dessa live. Desde já quero convidar você, não é, a divulgar aí essa live, a convidar aí os teus amigos, convidar aí os teus irmãos, as pessoas próximas, para que a gente possa, nessa manhã, nessa noite, que a gente possa dividir um pouquinho, né, da palavra de Deus aí, estarmos aprendendo juntos, não é? Eu creio que Deus tem muita coisa para falar conosco, né? Ele é um Deus rico, Ele é um Deus cheio, não é, de graça e de misericórdia, e nos alcança. Louvado seja o nome dEle por isso, né? Quero mandar aí um abração também, um abraço para os nossos queridos. O Oswaldinho está com a gente, nosso irmão Chico, a Leila, a Lucintra, a Nádia, a Elisama, quem mais? Entrou um montão de gente aí, a Bárbara, a Emiliana, a irmã Leopoldina. Quem mais, gente? Os primeiros que entraram, eu não consigo mais saber lembrar quem foi os primeiros que entraram. Compartilhando, né? Deus te abençoe, meus queridos. Deus te abençoe, minha irmã. O Zé Vitor está entrando agora. Quem mais? Manda aí a paz, manda essa saudação, queridos. Você do Facebook, você do Instagram que está com a gente, Elisama que está com a gente, Deus te abençoe, Elisama. Quem mais? Quem mais está com a gente aí, gente? Vai lá, põe aí a tua carinha, põe aí a tua mãozinha para que a gente possa celebrar a Deus, né? Césio, é isso? Acho que é Césio, né? Cesione Oliveira, Torres Polo, né? Torres Polo, Deus abençoe. A irmã Fátima Espíndola, Deus abençoe. A Vanessa. Aí, muita gente com a gente, né? Nessa noite, compartilhando. O Diego, Deus te abençoe, meu querido. Aí, um montão de gente abençoada com a gente,
compartilhando essa live, retornando, né? Depois já de uma semana distante, né? A gente estava sofrendo um pouquinho aí com aftas, né? E quem tem afta sabe o quanto isso, né? Quanto isso é perturbador. Flávio, Deus te abençoe, Flávio. O Antônio também está com a gente. Deus abençoe cada um dos amigos, dos irmãos que estão conosco nessa noite, né? Bom, queridos, a gente tem uma palavra hoje aí para o teu coração, não é, que Deus tem falado conosco no dia de hoje, e a gente quer compartilhar com você, tá certo? Uma palavra, provavelmente, né, não será conforme a tua expectativa, se você tiver, porque muitas vezes nós imaginamos, não é, ou queremos que Deus nos fale de uma forma, e Deus ele é surpreendente, né? Como nós temos até ministrado alguns dias atrás, ele fala com a gente de maneiras diversas, não é? Desde que o nosso coração esteja aberto, desde que a gente esteja com a nossa mente aberta, ele vai estar falando com a gente, né? Jonan, Deus te abençoe, Jonan, Rubiane também, um abração aí para todos os queridos que estão conosco nessa noite. Meu amado, eu queria compartilhar com você aqui uma história muito conhecida, na verdade um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Aqui onde a gente vai estar meditando hoje é no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Vamos lembrar um pouquinho aqui a história de Bartimeu, né? A história de Bartimeu, muito conhecida, um texto, né, muito conhecido, muito pregado, e que tem assim inúmeras lições para as nossas vidas. A gente vai se deter em uma ou duas lições hoje para o nosso coração. Paz, Paloma, Deus te abençoe. Paloma e Yara também com a gente, Deus te abençoe também. Deus esteja visitando aí o coração de vocês, no nome de Jesus. Vamos lá. Então vai lá para Marcos, queridos, pega a tua Bíblia aí, Marcos 10, né? E a gente vai ver então, a partir do versículo 46. Você conhece a palavra, né? Você conhece aí a história. E quem Bartimeu era um cego, né? O texto aqui descreve Bartimeu estando à beira de um caminho ali, com destino próximo. Em alguns momentos, né, em evangelhos diferentes, vai mostrar que ele estava na entrada da cidade. Em um outro momento é dito que ele estava fora, e existe assim algumas especulações a esse respeito, mas a gente não quer se deter nessas especulações, porque assim não tem muito valor ou importância se ele estava fora da cidade, do lado de fora, ou se ele estava do lado de dentro, se era chamada Cidade Velha ou na Cidade Nova, se ele estava só ou se ele estava acompanhado. Essas especulações a gente deixa para quem vive procurando em casca de ovo, né? Não é isso que nos interessa. A paz de Jara, Deus te abençoe. Marluce também, Deus te abençoe. Fabiana, Deus te abençoe também. Não é essas coisas que a gente quer perder tempo, né? A gente não quer perder tempo com essas questões pequenas assim. Não, isso não é importante. O que é importante para nós aqui é a pessoa de Bartimeu, né? Um cego, né? Como diz o texto, estava à beira do caminho, né? Mendigando, né? Era isso, né? A sua rotina, a sua vida se resumia a isso, né? A esmolas, a viver a penúria, não é? De uma situação bastante difícil, e assim era a vida de Bartimeu, cego à beira de um caminho, de uma estrada, dependendo da misericórdia das pessoas, né? E o texto aqui vai nos dizer, aqui em Marcos, né, capítulo 10, que Bartimeu, ele ouve falar que Jesus está passando ali à beira do caminho, e o texto diz que
a partir do momento que ele ouve, não é, o relato de que Jesus estaria passando ali à beira do caminho, a Bíblia diz que ele toma a iniciativa, Bartimeu toma a iniciativa de começar a clamar por Jesus, né? Ele vai usar uma expressão muito teológica, uma expressão muito forte da cultura judaica da época. Ele vai usar um termo, né, chamado termo messiânico, quando ele vai chamar por Jesus, né, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E ele clama por Jesus, né, por essa misericórdia, e o texto vai nos dizer que as pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, parte da multidão que estava ali acompanhando Jesus, começa a repreender Bartimeu, a questionar Bartimeu, porque ele estava ali gritando, não é, e perturbando ali, perturbando ao Senhor. E as pessoas começam a mandar que ele se cale, não é, que ele não continue a clamar e a gritar daquele jeito, não é? E a Bíblia diz, né, que ele continua, ele insiste, ele persevera, não é? Insiste em clamar por Jesus, e cada vez mais alto, cada vez mais intenso é o seu clamor, até que Jesus escuta o clamor de Bartimeu, não é? E Jesus o chama, não é? E as pessoas vão lá e dão um recado de ânimo a Bartimeu, dizendo: tem ânimo, Bartimeu, o mestre te ouviu, ele está te chamando, não é? E a Bíblia diz que ele se levanta, não é? E vai até Jesus. Jesus pergunta a Bartimeu: o que é que você quer? E Bartimeu diz: eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. Não é? E Jesus então realiza o milagre na vida de Bartimeu e ele volta a enxergar. Então, por si só, a história já é uma história tremenda, uma história maravilhosa. Então, e há muitas lições aqui que a gente poderia destacar. Quem já esteve conosco ali na igreja Beth Shalom já nos ouviu algumas vezes ministrar nesse texto, e há aqui algumas coisas a destacar, né, nessa história, né? E a primeira e talvez a mais forte lição que eu aprendi nesse texto é que a gente está vendo aqui um sujeito que tinha todas as razões para desistir da vida, desistir da esperança, desistir das expectativas. Bartimeu era alguém que, se tinha alguma razão para não viver e para, não ter expectativa, se há alguém que tivesse razões para isso, esse alguém era Bartimeu. Os estudiosos vão dizer que Bartimeu, queridos, não nasceu cego. O nome Bartimeu significa filho de Timeu, não é? E alguns estudiosos vão afirmar que Timeu foi uma espécie de militar, não é? Do exército de Israel, não é? E alguém que alcançou uma graduação, não é? E portanto, era alguém que tinha recursos, que tinha uma certa estrutura familiar, para aquela época especialmente, né? Alguém que tinha, portanto, assim, as condições de proporcionar à sua família e ao seu filho, não é, todo um caminho de prosperidade, um caminho de bons estudos, um caminho de uma sequência de vida, não é? Abençoada. Mas Timeu, então, ele vai se envolver, né? Ou vai ser acusado de se envolver na luta revolucionária de Israel, uma luta de libertação contra o Império, né, romano. E o resultado dessa questão toda é que Timeu é morto, né? É morto pelo Império Romano. E o seu filho, Bartimeu, o seu filho tem os seus olhos perfurados pelo Império Romano
porque o Império Romano deixava um recado, né? Matou o pai, deixou o filho cego, e isso era um recado que o Império Romano estava dando para que ninguém ousasse se levantar contra o Império Romano. Então, os estudiosos trazem essa história, né, para a vida de Bartimeu. E é esse sujeito, então, que a gente vai encontrar aqui. Alguém que um dia teve uma família, alguém que um dia teve uma estrutura, alguém que um dia teve um futuro, né, teve uma possibilidade, né, teve conforto, alguém que um dia teve tantas coisas favoráveis na sua vida e que lhe foi tomado, né, lhe foi arrancado. Né, alguém que perdeu, né, as expectativas de vida, perdeu as possibilidades de vida. Na verdade não perdeu, foi lhe arrancado, né, a força foi lhe tirado. E então a gente vai pensar que Bartimeu, queridos, tinha razões, humanamente falando, razões de sobra de ser alguém que não tinha nenhum desejo pela vida, não tinha prazer pela vida, não tinha expectativas pela vida. Porque o que a gente encontra aqui nesse texto é um sujeito cego, sem um contexto, uma estrutura familiar, né, desagregado na família, sem recursos, né, sem expectativas. O que, irmãos, hoje a gente, embora com todo o progresso, né, da ciência, a gente, em cidades grandes especialmente, a gente ainda encontra um deficiente visual que consiga alcançar espaço na sociedade, que consiga desenvolver uma carreira profissional, alguma coisa. Mas naquela época, irmãos, um cego estava condenado à mendigância mesmo, né? Condenado à dependência, a uma vida miserável. E a situação de Bartimeu é essa, fora o fato de que, se em comprovado aquilo que os estudiosos dizem, Bartimeu perde o seu pai violentamente e tem os seus olhos arrancados. Então, alguém que um dia enxergou e perde a visão, e de uma forma tão traumática, de uma forma tão violenta, irmãos, Bartimeu não era alguém para ter expectativas de vida, não é, ter fé, não é, ter esperanças. Bartimeu era alguém para ser revoltado, sabe, decepcionado, frustrado, alguém que desejasse a morte ao invés de desejar a vida. Alguém que queria, não é, ficar ali à beira do caminho mesmo e viver ali, comendo terra, porque a vida como um trator, né? O Império Romano, né? A vida como um trator passou por cima de Bartimeu, né? Destruiu tudo que ele tinha de possibilidades. E é esse homem que a gente deveria encontrar, ou poderia encontrar, quando a gente lesse aqui Marcos capítulo 10. Mas não é esse o Bartimeu que a gente encontra. E é essa a primeira lição que eu quero destacar aqui para você que está com a gente nessa live, que está nos assistindo, não é? É que esse sujeito, como eu disse, que tinha todas as razões para desistir, para viver, sabe, desanimado, para viver sem perspectiva, sem esperança, sem fé, não é vencido, sabe? Não é derrotado pelas circunstâncias da vida. Porque a palavra de Deus nos diz que é assim que ele tem conhecimento, que ele ouve falar em um outro evangelho, porque esse texto aqui não nós temos só em Marcos, nós temos também em Lucas e em Mateus. Em um outro evangelho é dito que ele pergunta, né, quem é que está passando por aí, e alguém vai dizer que quem está passando é Jesus de Nazaré, né? E provavelmente ele escutou, ele já tinha ouvido falar acerca do que esse Jesus de Nazaré estava fazendo, dos milagres, não é? Da obra que esse Jesus estava fazendo. E o que é, sabe, queridos irmãos, o que é maravilhoso em Bartimeu e é lição para a nossa vida é o fato de que esse sujeito que teve sua vida roubada, suas expectativas roubadas, seus sonhos destruídos, a sua visão, né, foi lhe arrancada, perdeu o pai, perdeu estrutura, perdeu perspectiva. Esse sujeito manteve a capacidade de continuar crendo. Manteve a capacidade, irmão, sabe, de ter esperança. Manteve no seu coração a possibilidade, irmãos,
de sonhar, de crer que a história dele poderia mudar, irmãos. Que lição maravilhosa para mim. Que lição maravilhosa, meu irmão, pode ser para você esse texto. O fato de alguém, sabe, queridos irmãos, que foi tão tragicamente envolvido por circunstâncias adversas e no entanto, tá aí crendo, tá aí, irmão, sabe, colocando os seus esforços para que o milagre chegasse até ele, né, para que a bênção de Deus lhe alcançasse. E nós, muitas vezes, irmãos, não passamos por metade do que Bartimeu passou. Nós, muitas vezes, não vivemos metade da realidade que Bartimeu vivia. E estamos querendo desistir de crer. Estamos querendo desistir, queridos, da expectativa, dos sonhos. Estamos querendo, sabe, abandonar, irmãos, sabe, o olhar para frente de fé, o olhar de esperança. Meu irmão, meu querido, vamos aprender hoje com Bartimeu. Porque Bartimeu está nos ensinando, queridos, que ainda que nós estejamos à beira do caminho, né? Que ainda que nós estejamos ali comendo poeira, que ainda que a vida, como eu disse antes, tenha passado por cima de nós como um trator e tenha vindo e arrancado, né, a luz dos nossos olhos, tenha arrancado a esperança, tenha arrancado, sabe, as condições favoráveis que nós um dia tivemos. Ainda que tudo isso tenha acontecido, meu amado, Bartimeu está me ensinando a você nessa noite, que você deve continuar crendo, deve continuar acreditando, deve continuar, sabe, olhando para o que vem à frente, né, para o que pode vir a acontecer, crendo que Deus pode mudar a minha história e a tua história. É isso que começa, meu amado irmãos, a destacar nessa história de Bartimeu. Ele está crendo. Ele ouve falar desse Jesus e ele crê. Ele ouve desse Jesus que faz milagres, esse Jesus que, sabe, que opera coisas grandiosas, e ele crê. Ele ouve falar de um Jesus que anda por aí fazendo sinais e maravilhas, e isso impulsiona o seu coração, isso impulsiona a sua alma a continuar crendo. A dor, a angústia, a mágoa, a tristeza, o sentimento de vingança, ou o que quer que seja de mal que poderia estar consumindo o coração de Bartimeu, não foi maior, irmãos, não foi maior do que a esperança, não foi maior do que a crença, não foi maior, irmãos, sabe, do que o sonho de que aquilo poderia mudar, irmãos. Oh, querido, ouça a voz de Deus para você nessa noite. A voz de Deus que está, sabe, te alertando para isso. Não deixe, meu querido, que te roubem a fé, que te roubem a esperança, que te roubem os sonhos de uma nova história, querido. Não deixa, meu amado, que alguém venha tirar a luz dos teus olhos. Que alguém venha roubar, meu amado, do teu coração, sabe? A possibilidade de crer no sobrenatural. Crer que Deus ainda continua sendo Deus e faz coisas grandes e faz coisas maravilhosas, meu amado. Creia nisso. Não permita que seja roubado, não, sabe? Bartimeu estava lá à beira do caminho, numa estrada poeirenta. E não era o melhor lugar, né? Talvez, meu querido, o melhor lugar fosse ali no templo, lugar dos religiosos, sabe? Lugar dos grandes da sociedade. Quem sabe fosse ali. E Bartimeu está na beira de um caminho, numa estrada poeirenta. E é ali que ele tem um encontro com Jesus. É ali que o Senhor fala com ele. É ali que Deus o alcança. Deus está falando comigo agora. E fala com você, meu amado, dizendo: não importa onde você esteja, que estrada você esteja, meu querido, que beira do caminho você esteja, Deus pode te alcançar do mesmo jeito como alcançou Bartimeu. Deus pode ir ao teu encontro da mesma forma como foi ao encontro de Bartimeu, mas para isso é preciso que eu e você estejamos com o nosso coração, amados, abertos, com o nosso coração, sabe, queridos irmãos, sabe, cheios de esperança,
cheios de confiança, de sonhos, de que Deus pode ainda abrir os teus olhos. É esse Bartimeu que a gente está vendo. Esse Bartimeu, sabe, como eu disse, tinha todas as razões do mundo para desistir, para não crer, para não sonhar mais, não esperar mais. Mas ele está lá crendo, ele está lá acreditando. Quem sabe muita gente, queridos, muitos estavam ali na caminhada, naquela estrada. Quem sabe muitos estavam ali próximo de Jesus por curiosidade. Muitos estavam ali, sabe, próximo de Jesus com um pensamento crítico ou qualquer outra coisa, com os seus olhos saudáveis, vendo, mas não conseguiam crer lá dentro. Quanta gente tem tudo, quanta gente tem bens, quanta gente tem saúde, quanta gente tem estrutura financeira, quanta gente tem família, quanta gente tem tantas coisas boas, mas não tem fé, não conseguem mais crer, não conseguem mais acreditar, não conseguem mais olhar para frente e ver que Deus está ali, meu amado, que Deus está, sabe, do outro lado da porta, de que Deus pode intervir. Quanta gente não crê mais? Quanta gente não tem essa capacidade? Mas Bartimeu, que não tinha nada, que havia perdido tudo havia sido lhe tirado. Bartimeu foi capaz de crer, de sonhar, de esperar, sabe? Foi capaz de manter ali no seu coração a esperança, meu amado. Bartimeu está falando ao meu coração, sabe? Está gritando ao meu coração, para que eu continue crendo, para que eu continue, sabe, esperando de que pode acontecer um milagre na minha vida. Pode acontecer um milagre na tua vida. E que Deus pode mudar a tua história, assim como pode mudar a minha, mudar a nossa história. Bartimeu está com essa fé, essa esperança. Jesus está passando. E as pessoas estão lá gritando na multidão e ele perguntando: o que é que está acontecendo? Quem está passando aí? E alguém diz: é Jesus que está passando. É Jesus de Nazaré. Sabe? E Bartimeu nos dá outra lição aqui. É a lição que, sabe, que esse cego, esse homem, sabe, roubado do melhor da sua vida, esse homem arrancado, sabe, do melhor, esse homem lançado na sarjeta, lançado na beira do caminho, na poeira, além de ter, irmãos, essa ousadia de continuar crendo, Bartimeu é alguém, queridos, que se utiliza do pouquinho que tem, se utiliza, sabe, do restinho que possui, para fazer uso desse restinho que possui, para se achegar a Deus, para se aproximar de Deus. Veja que lição maravilhosa. Bartimeu não tinha mais nada. Provavelmente ele não andava só. Talvez ele dependesse das pessoas para ir caminhar, para ir para os lugares. Bartimeu, sabe, não conseguia com seus próprios braços se manter, se sustentar, dependia da caridade dos outros. Bartimeu não podia enxergar, definir as pessoas, ele não tinha, sabe, muita coisa. Mas ele tinha algumas poucas coisas que ainda restaram. Ele podia ouvir. Ele ouve a multidão e pergunta: quem está passando por aí? As pessoas dizem: é Jesus, Jesus de Nazaré. Oh, meu querido irmão, minha irmã, talvez você tenha sido roubado, arrancado, sabe, do teu contexto. Talvez tenham tirado da tua vida tantas coisas e você olha para você mesmo e você, sabe, já não vê,
sabe, muitas coisas, você perdeu a capacidade de ver a beleza da vida, perdeu a capacidade de ver a luz, perdeu a capacidade de enxergar as coisas bonitas da vida. Talvez você tenha perdido isso, alguém tirou essas coisas de você. Mas deixa eu te perguntar, você ainda é capaz de ouvir? Você ainda pode ouvir? Você está me ouvindo nessa hora? Você está ouvindo a voz de Deus? Porque assim como aquela multidão, meu querido, eu estou dizendo para você que quem está passando hoje, agora, nessa hora, por tua vida, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré quem está passando por tua vida agora. Se você preservou um pouquinho aí no teu coração, se, sabe, no meio da tormenta, não perdeu tudo, se você ainda consegue guardar um pouquinho, meu querido, de quem você é, um pouquinho é suficiente. Se você for capaz de ouvir, ouça, o Senhor está passando aqui, o Senhor está passando aí, é Jesus de Nazaré, querido. É Ele que está passando, sabe? A vida não pode roubar tudo da gente não, meu amado. A vida não pode roubar tudo de você. Talvez você, sabe, focou demais nos teus olhos. Talvez você focou demais, sabe, no que te arrancaram. E muitas vezes é assim, quando nos arrancam, sabe, coisas preciosas, quando nos tomam coisas que nós valorizamos, parece que a vida perdeu sentido. Parece que nós não conseguimos mais, sabe, enxergar a vida e imaginar que há alguma razão para se viver. Porque nós dizemos, me arrancaram os olhos, me arrancaram a minha visão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Bartimeu está dizendo que não te arrancaram tudo não. Ainda tem alguma coisa aí na tua vida que pode, meu querido irmão, ser usado por Deus, que pode ser bênção na tua vida. Ainda existe coisas pequenas que você talvez não esteja olhando, não esteja enxergando, nem valorizando, mas são estas coisas pequenas que podem salvar a tua vida, coisas pequenas que podem ser valorizadas, que podem, de repente, te arrancar aí da beira do caminho, da estrada, e te levar para próximo de Deus. Bartimeu não podia usar a visão, era a forma mais fácil de enxergar o que estava ali, de ver o que estava ali. Mas Bartimeu, já que não podia enxergar, ele ouviu. Ele ouviu, meu querido. Se você não tem, sabe, alguns privilégios que outros têm, se você não tem algumas coisas, sabe, que outras pessoas têm, não imagine que porque você não tem estas coisas que os outros têm abundância, que a tua vida não tem sentido, não há mais razão, porque você não tem algo. Oh, meu querido, você tem sim. Você tem coisas aí importantes, às vezes pequenas, às vezes, sabe, sem valor para muitos. Mas você não pode menosprezar, você não pode rejeitar o pouquinho que você tem, porque o pouquinho que você tem pode ser a tua salvação. O pouquinho que você tem, querido, pode ser, meu amado, pode ser a porta que você precisa para se chegar a Deus. Bartimeu escutou, é Jesus de Nazaré que está passando por aí. E aí aquele homem, sabe, que tinha lá um pouquinho de fé ainda, que tinha esperança, junta-se agora, sabe, com essa capacidade de usar o pouquinho que tem. E agora o seu coração, sabe, tem uma revelação de Deus. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame por Deus, clame pelo Senhor. Clame por aquele que tudo pode. Clame por aquele, meu querido, que te ouve, aquele que te enxerga, aquele que te vê, aquele que te toca, aquele que está próximo de você agora mesmo, nessa hora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não posso fazer muito por você,
Sabe, o prefeito da cidade não pode fazer muito por você. O presidente do nosso país não pode fazer muito por você. Os homens não podem fazer muito por você. E às vezes a gente fica esperando o outro. Esperando pelo meu marido. Esperando pelo namorado, pelo filho, pelas pessoas. Como se as pessoas fossem a tábua de salvação das nossas vidas. Escute, meu querido, não são as pessoas. É Jesus. É Jesus que é a resposta. As pessoas vão falhar, as pessoas vão fraquejar, as pessoas são limitadas, elas não têm, mas Jesus tem para você. Jesus tem para você. Ele é a resposta. Clame por Ele. Creia nele, confie nele. Ouça-o. Porque eu sei que Ele está falando com você. Ouça-o. Escute a voz dele. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí acontece uma coisa que acontece com todos nós, quando nós estamos clamando por Deus. As pessoas começam a criticar. As pessoas começam, a botar barreiras, a botar obstáculos. As pessoas começam, a atrapalhar. É algo assim incrível, meu amado, é uma coisa séria. É uma coisa séria, sabe? Quando você, clama pelo mundo, quando você grita, para as coisas do mundo, quando você fala pelas coisas que destroem a vida, as pessoas te empurram, as pessoas te carregam. As pessoas vão na tua casa e te levam para um bar, vão na tua casa e te levam para um prostíbulo, as pessoas vão na tua casa e te levam para uma farra, as pessoas vão na tua casa e te levam, para uma casa de jogo, as pessoas vão na tua casa e te levam para tudo aquilo que destrói a vida, que leva a vida, para um buraco. Mas na hora que nós estamos querendo ir a Deus, as pessoas começam a botar obstáculo. Acredita, meu amado, tem gente querendo servir a Deus, ir para a igreja, cultuar, mudar de vida. E as pessoas se levantam contra. Os amigos ficam contra, a família fica contra. Por quê, queridos? As pessoas querem Deus, as pessoas querem mudar de vida, querem viver uma nova história, querem ter, um novo destino, um novo comportamento, uma mudança que é sempre para melhor. E, no entanto, as multidões se levantam contra. As pessoas começam a botar barreiras. Começaram a dizer para Bartimeu: Bartimeu, cala a boca. Bartimeu, tu está perturbando. Bartimeu, tu está, fora do contexto. Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. As pessoas quiseram impedir Bartimeu de falar com Jesus, de se comunicar com Jesus, de se relacionar com Jesus. E como isso acontece, não é? Mas aí a gente aprende uma outra lição com Bartimeu. É que quanto mais as pessoas tentaram impedir Bartimeu, mais ele se levantou com força e com ousadia e mais clamou a Deus. Ouça essa palavra da parte de Deus. Por que você está desistindo? Por que você está parando no meio do caminho? Por que você deixou de clamar pelo Senhor? Porque você ouviu as multidões, porque você escutou as muitas vozes que diziam para você parar, para você desistir, para você não continuar. Por quê? Não. Cale essas vozes, não dê ouvidos a elas. Irmãos, Bartimeu não tinha parado com a violência, não tinha parado com a dureza, não tinha parado com os desafios, não parou quando lhe roubaram o pai, não parou quando lhe roubaram a visão, não parou quando lhe roubaram os bens, não parou quando lhe roubaram os sonhos, não parou quando lhe roubaram tudo. E ele iria parar agora? Não. Bartimeu tinha fé, Bartimeu tinha esperança. Bartimeu sabia
Ele sabia que ali diante dele estava a única chance para a vida dele, a única resposta para a vida dele. Nada ia impedir Bartimeu, queridos, de, sabe, se relacionar com Deus. Ele não ia deixar que nada atrapalhasse. Ele não ia permitir, sabe, que nada impedisse ele de se chegar a Jesus. Oh, meu querido, ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo que você não pode parar, não pode desistir, não pode desanimar. Não pode deixar que lhe roube a esperança, que lhe roube um sonho, nenhuma voz, nem as vozes das pessoas, nem a voz interior, nem a voz do seu eu, nem a voz do inimigo, nenhuma voz deve te impedir de chegar perto de Deus, de falar com Ele, de se aproximar dEle. Quando ouvi aquela voz, sabe, dizendo, desista, quando ouvi aquela voz dizendo não tem mais jeito, quando ouvi aquela voz dizendo não há esperança, quando ouvi aquela voz dizendo não tem perspectiva, eu vou te dar um conselho, ouça o que Bartimeu diz. Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais impediu, mais ele gritava, mais ele aumentava a voz, mais ele intensificava, meu querido. Corra para Jesus. Mas corra com todas as suas forças. Corra com toda, sabe, toda a tua energia. Nada, a palavra de Deus nos diz isso. Paulo nos diz isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E Bartimeu foi lá e gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Eu fico pensando que havia uma multidão. Se você já prestou atenção, se você conhece alguma coisa do contexto do povo do Oriente, o povo do Oriente é muito expansivo, eles falam. Não é um povo muito calado assim, muito quietinho não. E eu fico imaginando que aquela multidão que estava lá com Jesus, aquelas pessoas acompanhando, não estavam fazendo silêncio. Havia muita gente conversando, muito barulho. Mas Jesus escutou Bartimeu. Jesus ouviu, irmãos, o clamor de Bartimeu. Não importa, querido, quantas sejam as vozes, Jesus consegue discernir cada uma delas. Ele sabe de cada uma das nossas petições. Eu sei que às vezes nós estamos, sabe, na nossa cama, no nosso travesseiro, chorando, falando com Deus, e nós estamos imaginando que Ele não está nos ouvindo. Nós estamos pensando que Ele não está dando atenção, Ele não consegue nos ouvir. E até mesmo o inimigo tem dito muitas vezes ao nosso coração, dizendo que Deus não nos está ouvindo, que Deus não está ligando, que Deus não está se importando. Mas não é verdade. Ele nos ouve, Ele nos enxerga, conhece a nossa vida, Ele nos ouve. E para tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. O que é preciso tão somente que você hoje creia e que eu creia, que você e eu estejamos vivendo, é que o meu coração e o seu coração não pode desanimar, não pode ser vencido, tomado pela escuridão. Nosso coração precisa estar cheio de fé, de esperança, clamando, crendo no Senhor. Porque Ele vai nos ouvir. E vai chegar um momento que Ele vai, sabe, nos chamar para o milagre. Ele vai nos chamar para uma nova história. Ele vai nos chamar para uma transformação. Ele vai nos chamar para uma mudança de vida. Vai chegar um momento, queridos, que a capa do cego vai ter que ser deixada de lado. Vai chegar um momento que a beira do caminho não será mais a tua morada, não será mais o teu lugar. Vai chegar um momento em que tudo isso vai mudar. Ele vai te chamar. Correram para Bartimeu e disseram, tem bom ânimo, o mestre te chama.
O mestre te chama. E diz a palavra que Bartimeu se levanta, joga a capa lá, vai ao encontro de Jesus. Mestre, eu quero enxergar. Eu quero ver, Senhor. E naquela mesma hora foi restituída a visão aos olhos de Bartimeu. Essa é a palavra de Deus para você. Guarde as lições de Bartimeu para a tua vida. Não deixe que roubem de você, meu querido, a esperança. Não deixe que roubem de você os sonhos. Não deixe que roubem de você a fé. A vida vai vir, e vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para muitos de nós. E vai nos tomar muitas coisas, vai nos roubar muitas coisas. Ainda que ela nos roube, nos tire muitas coisas, existe sim, creia nisso, existe sim em você talentos, dons, coisas preciosas. E através destas preciosidades que estão aí guardadinhas na tua vida, no teu coração, através delas, Deus vai te abençoar. Através, sabe, dessas coisinhas pequenas, você vai se aproximar de Deus. Não são as coisas grandes, não são as coisas... Não. É as coisas pequenas, que nós muitas vezes não valorizamos, não damos importância, mas são essas coisas pequenas que nos sustentam, que, sabe, nos dão fortaleza e que vão nos levar até Deus. Creia, clame por Ele, ouça a voz dEle. Use o pouquinho que você tem, um pouquinho da sua fé, um pouquinho da sua esperança, um pouquinho que te resta, use esse pouquinho aí. É como aqueles 3 pães, não é? 5 pães e 2 peixinhos, na verdade. É como aquele lanchinho que foi usado por Deus para multiplicar, alimentar a multidão. É o pouquinho que você tem. Deus quer usar esse pouquinho. Usa aí o que você tem, um pouquinho. Porque o nosso lugar não é à beira do caminho, da estrada, comendo terra. A vida pode ter nos levado a isso. E por um tempo, pode ser que a gente viva tudo isso. Mas esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é caminhando com Jesus, junto com a multidão. Caminhando com o Senhor. Dando glórias, louvando e testemunhando. Receba essa palavra da parte de Deus. Receba essa palavra. Deus te chama para você crer, esperar no Senhor. A providência dEle, o cuidado dEle sobre a tua vida. E você vai se erguer, vai se levantar, os teus olhos vão se abrir. E você vai andar com a multidão e vai poder dizer e testemunhar: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava na escuridão, mas agora eu estou na luz. Eu não tinha sonhos, não tinha perspectivas, não tinha projetos, mas agora eu tenho um futuro que me espera, eu tenho algo precioso que me espera. Creia, receba em nome de Jesus para a tua vida. E eu tenho certeza que nós ouviremos os testemunhos do que Deus fez na tua vida, do que Deus fez na tua casa, do que Deus fez no teu lar. Eu creio no Deus de milagre. Eu creio em Jesus, filho de Davi. Amém, queridos? Passamos um pouquinho do tempo, mas Deus tinha algo para falar ao teu coração e a gente não pode deixar de dar o recado do Senhor. Amém? Deus te abençoe, abençoe tua vida, abençoe tua casa. Um abração para todos os amados que estão com a gente. Você que tem compartilhado desses momentos, que o Senhor te abençoe e multiplique sobre a tua vida a bênção do Senhor. Guarde essa palavra. Assista de novo.
Guarde ela no seu coração. Tome ela para você. Ele não erra endereço. Ele não erra endereço. Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra nessa noite. Então tome essa palavra para você. Não deixe que nada disso, sabe, nada que está acontecendo na tua vida hoje seja definidor na sua vida. Não é. Não é. Você está vivendo um momento. Você está passando por um momento. Às vezes é um momento longo, às vezes é um momento demorado, mas é um momento. Essa não é a sua vida. Isso não é um ponto final. Deus ainda está escrevendo. Ele ainda está escrevendo. Haverá outras cenas, outras coisas a serem vividas. E serão abençoadoras para a minha e para a tua vida. Creia nisso no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meus amados. Amanhã a gente está de volta, tá bom? Às 8 horas. Amanhã não. Amanhã, terça-feira. Amanhã é dia de live com os grupos da igreja, né? Com os grupos da igreja. Então, eu não vou estar com você amanhã, não. Mas quarta-feira a gente está aqui, viu, queridos? Quarta-feira a gente está aqui junto de novo, trazendo uma palavra da parte de Deus. Multiplica, não é? Essa palavra, encaminha para as pessoas, caminha para os teus amigos. Se você foi abençoado, se falou o teu coração, se você conhece alguém que precisava ouvir essa palavra, manda essa palavra para alguém, não é? E eu tenho certeza que a obra de Deus vai alcançando vidas e Deus vai falando aos nossos corações. Deus abençoe, meu amado. Recebe a graça do Senhor sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Numa cidade chamada Jericó,